alteração genética da HB, hemoglobina, e quando diminui a oxigenação do sangue, as hemácias ficam em formato de foice, obstruem os vasos sanguíneos e os sintomas seriam essas dores e infecções, como no caso apresentado, e também sintomas básicos de anemia, como cansaço e palidez. Será que é essa a resposta correta mesmo? Vamos ver? Então, pessoal, esse aqui foi um caso clínico que a gente colocou lá no Instagram. Se você ainda não segue, vai lá no @bionerd, certo? E esse aqui foi o relato da Vitória Petrini, que comentou aqui a fisiopatologia, que foi uma das perguntas que a gente pediu no caso. Antes ela já tinha colocado qual o provável diagnóstico, ela colocou aqui como doença falciforme, um questionamento na verdade, né? Outras pessoas também relataram aqui essa mesma opção, como o análises clínicas, também um questionamento se era falciforme. Também teve colocação sobre infecção urinária, né? Infecção do trato urinário. Vamos ver aqui o caso. Esse aqui foi o caso, então eu só saí da frente aqui. Esse foi o relato do caso. Diz o seguinte: menina negra de 17 anos vai à emergência com queixa de dor no quadril e no pulso. Informa que há pouco tempo esse episódio de dor ele já aconteceu, precisando ser hospitalizada. Então a gente tem um indivíduo aqui com a crise de dor relatando que já teve esse episódio e que já precisou ser hospitalizada nas situações ou na situação anterior. Ela nega a prática de exercícios ou trauma, então essa questão de estar sentindo as dores não está relacionada com os exercícios ou algum acidente que tenha sofrido, né? Relata ainda o uso de paracetamol e ibuprofeno, mas sem melhoras. Então ela até chegou a tomar alguns medicamentos aí, mas não teve melhora. Informa ainda que ninguém da sua família tem episódios semelhantes. Aí a gente já com esses primeiros relatos a gente poderia associar algo genético, né? Mas ninguém da sua família tem episódios semelhantes. O exame físico revelou-se normal, exceto pelas membranas conjuntivas um pouco pálidas. Então, o que, que você pensaria nessa situação, né? A Vitória Petrini lá, ela comentou e outras pessoas também comentaram como doença falciforme. Outras comentaram como infecção do trato urinário, que foi por conta disso daqui, que a gente colocou aqui alguns dados alterados, alguns exames, né? O que a gente dá de destaque. Que diz o seguinte: ela estava com leucócitos totais aumentados, então 18 mil de leucócito está aumentado, já que o valor de referência está ali entre os seus 10, 11, como média, tá? E ela também está anêmica, olha isso, 7,1 de hemoglobina. E além disso, talvez por isso aí foi comentada a questão do trato de infecção do trato urinário, foi verificado na ureanálise que a gente tinha numerosas bactérias, né? Claro que na rotina, no laboratório, a gente teria acesso a muitas outras informações de diversos outros setores também. E aqui também eu coloquei, ó, tem um campo do esfregaço sanguíneo desse indivíduo, né? Então vou ampliar aqui para a gente ver melhor o que, que você já consegue perceber aqui de alteração, pessoal. E eu já respondo. A gente tem aqui presença de eritroblasto, tem linfócito aqui no campo também, mas eu quero chamar a sua atenção. Até quando você olha de longe aqui esse esfregaço, você vê que a tonalidade dele está chamando mais pro azulado. Opa, que normalmente a gente tem aí no sangue uma coloração mais rosada, mais avermelhada, né? Aqui a gente vê que tem a presença de elementos, são hemácias um pouco maiores e com a coloração realmente mais azulada. São hemácias mesmo? Eu explico para você. Na verdade, a gente diz que aqui a gente tem a presença dos famosos reticulócitos. Porém,
Eu não posso dizer que é reticulócito porque a gente está com uma coloração hematológica normal. Para eu saber se realmente é reticulócito, a gente usa uma coloração supravital especial chamada azul de cresil brilhante, certo? E aqui na lâmina a gente nomeia eles como hemácias policromáticas, ou eu digo que eu tenho a presença de policromasia. E por que elas estão aqui? Né? Por que o reticulócito está aqui? Por que essa hemácia policromática está aqui? O que está acontecendo? Bem, na verdade, uma das principais situações que elas estão presentes são nos casos de destruição hemácia das hemácias, como nas anemias hemolíticas. Opa, então eu já sei que o paciente tem uma anemia, porque as hemácias estão sendo destruídas, né? E aí a gente tem um mecanismo, vou mostrar aqui para vocês rapidinho. Então é assim, ó. Se a sua medula ela está produzindo aqui as hemácias normalmente, né? Então, medula produz essas hemácias. Só que quando a gente tem essa situação aqui de destruição de hemácia em massa, o que vai acontecer? Essa medula ela vai fazer com que a gente tenha também a liberação de células mais jovens. Ou seja, ela está produzindo hemácias em uma velocidade mais aumentada, porque está sendo destruídas aqui, estão na circulação, né? O prazo lá de 120 dias, que normalmente é a média dessas hemácias estarem ali como vida útil, ela vai ficar menor e aí ó, eu tenho que produzir mais hemácias. Só que se isso continuar, se eu tiver a destruição de hemácia aqui toda hora, tá? Ela vai começar a jogar aqui os reticulócitos, que vai aparecer lá na nossa lâmina como hemácias policromáticas. E isso é clássico das anemias hemolíticas. Então, mais um ponto aí para a questão realmente da anemia falciforme. Por que o pessoal comentou lá doença falciforme? Porque a gente não tem o exame conclusivo, né? Não tem a eletroforese de hemoglobina para confirmar ali a presença da homozigose da hemoglobina S, que é isso daqui que eu vou mostrar para vocês agora, que aconteceu com a nossa paciente. Ó, ela relatou todos aqueles sintomas, tem todos esses dados aqui, tem a lâmina que a gente já comentou, certo? E aqui foram as duas perguntas que a gente fez lá no Instagram. Perguntou qual o provável diagnóstico, que eu também já comentei com vocês. Mas aconteceu isso daqui, pessoal. O que é isso daqui? Isso aqui é um heredograma que nos diz aí da passagem de genes, a passagem de informações genéticas de pai para filho, né? Então, ó, no relato dela também a gente viu que os parentes dela não tinham aquela mesma condição de dor, né? Só ela. E isso acontece porque na anemia falciforme a gente tem aquela situação que é chamada de traço falciforme. Lembre-se que para a gente ter a manifestação clínica da doença, para a gente dizer é anemia falciforme, você tem que ter os dois S's, ou seja, homozigose aí, certo? Então, ó, eu tenho um pai aqui, quadradinho, e tenho uma mãe da nossa indivíduo. E olha só, ela tem outros 3 irmãos só para representar. E aqui é a nossa paciente. Fazendo aquele cruzamento rápido aqui, o que aconteceu para os pais dela, para os parentes dela não terem a mesma sintomatologia? Ó, o A do pai cruzado com o A da mãe vai dar um indivíduo normal, não é traço, tá? Não tem nenhuma parte lá da hemoglobina S. Se eu pegar aqui o A do pai mais o S da mãe, vai dar AS. Ele não tem a doença, mas ele é traço falciforme porque tem um S, certo? É AS. Mesma coisa aqui para o irmão. O cruzamento aqui do S com o S do pai com o A da mãe, cruzou aqui, deu mesma coisa a S. Então os dois são traço, mas olha só o que acontece, a sorte da pessoa, o S do pai mais o S da mãe dá SS, que é a manifestação da anemia falciforme, beleza?
Isso explica aí da questão dos indivíduos da família dela não terem a mesma sintomatologia. A questão das dores, deixa eu voltar aqui, como bem foi comentado lá pela Vitória, quando a gente tem a falsização das hemácias, pessoal, essas hemácias fazem um processo de vasooclusão, ou seja, elas interrompem o fluxo sanguíneo. Quando a gente vai entregar esse oxigênio, essa hemácia ela perde o oxigênio, ela vai se falsizando, que é o nosso chamado drepanócito. E por conta disso tem essa vasooclusão e essas pessoas aí que têm a patologia, elas vão ter principalmente esses quadros de dor. É um quadro extremamente clássico na anemia falciforme a gente ter essa questão aqui da infecção, e como a gente viu aqui no relato, nos exames alterados, havia numerosas bactérias. Aí a questão da leucocitose pode ser tanto para combater essa infecção ou pelo quadro de inflamação constante que esses indivíduos também estão envolvidos, né? Leucocitose ali. E é claro, a anemia, porque, como a gente já viu aqui, estamos tendo a destruição em massa das nossas hemácias. O baço vai lá, ó, tira a hemácia defeituosa de circulação, vou estar com anemia. A gente tem outras células também que diretamente vão lá no sistema retículo endotelial, ó, fagocita essas hemácias e por consequência a gente tem a diminuição aí da hemoglobina, beleza? Então, realmente aí a resposta ela é anemia falciforme, mas não está errado a gente falar que é uma doença falciforme, porque a gente realmente não tem o exame conclusivo, né? A eletroforese de hemoglobina. Então, muito importante esse detalhe também, mas é porque essa realmente é a conclusão aqui como resposta final do caso. Certinho? Espero que você tenha gostado do vídeo, que tenha te ajudado de alguma forma. Muito importante agora, ó, deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações e, se possível, compartilhar esse vídeo com pelo menos um amigo seu, beleza? Até a próxima, forte abraço, tchau, tchau.